Bom, hoje eu resolvi trazer uma análise a respeito do filme de 1937, da Branca de Neve e os Sete Anões, que é uma adaptação do próprio Walt Disney, do conto dos Irmãos Grimm, né? E a gente vai ter coisas muito interessantes, porque quanto mais antigo, sempre se preserva mais a essência, de algo verdadeiro, né? Hoje em dia, quando fazem remakes e coisas alternativas, sempre tem alguma mensagem que não está adequada ou correta, né? E a gente vai ver isso conforme eu for explicando também algumas coisas. Bom, vamos ver como eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês, tá? Eu espero que dê certo. O, o próprio filme começa, né, com os créditos, que é muito diferente, né? Eles colocam a ordem das coisas como tem que ser, os agradecimentos primeiro, as, é, os créditos primeiro, né? E como fica mais organizado, né? Isso até na nossa vida, né? Quando a gente parte de um processo de agradecimento primeiro, de como as coisas vão acontecendo, se flui melhor, né? Mas isso é só um detalhe, tá? Não é análise do filme ainda. Então, ele traz aqui um livro, né, com os sete anões na capa, e as imagens continuam originais em inglês. Vamos ver se mudou para vocês. Mudou, ótimo. Então, Once Upon a Time, como sempre começavam as histórias, era uma vez, é, e lá vivia, né, uma pequena princesa amável, se chamava Branca de Neve. Ela, a madrasta má, né, e enganadora, rainha, é, jurou que algum dia a beleza, né, da Branca de Neve iria acabar, né? Ia ser o fim dela mesma, da Branca de Neve. Então, ela vestiu a pequena princesa com trapos, né? E forçou ela. Aqui eu não consigo ler porque tá com esse negócio aqui me atrapalhando. Aqui, a trabalhar e ser sua é, empregada, tá? Então, aqui a gente consegue já ver, minha tradução tá péssima, né? Mas tá bom. O quanto ela já castigava, né? E tentava enfeiar e maltratar a Branca de Neve, como se o trabalho tirasse a beleza dela, ou as roupas tirassem a beleza dela, né? Tentando diminuir aquela beleza daquela jovem princesa, da Branca de Neve. Então, a cada dia, ou todo dia, né, essa vilã, essa malvada rainha, consultava o espelho mágico, que seria um Magic Mirror, né, espelho mágico, espelho, espelho meu, na parede, né, Magic Mirror on the wall, né, espelho mágico na parede. É, qual é a mais bela de todas, né? Fairest, fair, vem de justa, tá? Porque a gente vai ter aqui algo de a beleza como algo equilibrado, entende? A beleza não está no excesso, ela está na justa medida. Por isso que aqui no inglês a gente consegue encontrar essa palavra, fair, de justo, fairest. Qual é a mais justa? A mais justa, até a roupa, ela precisa estar ajustada ao corpo, não pode estar nem muito justa, né? E nem muito folgada, ela tem que estar na justa medida para que ela tenha um bom caimento. E a gente vai encontrar isso em toda a nossa vida, né? Nem de mais, nem de menos, para não ficar aquela coisa exagerada e nem faltando algo. Então, na beleza, a gente encontra também um equilíbrio de saúde. A gente não pode ter ali uma excesso de alimentação e nem pouca alimentação. Né? A gente não pode ter excesso de exercícios físicos e nem pouco exercício físico. A gente tem que ter a justa medida. E em todos os nossos, todo o nosso organismo, até a água passa de 8 ou 10 litros ali, a pessoa começa a passar mal, não fica bem, entendeu? Então tem que ser de acordo, a justa medida para cada coisa, para cada organismo.
Então, aqui no inglês a gente encontra essa pequena sacada ali, né? Que é, a gente geralmente trata a beleza como algo tão separado, né? Tão... E hoje em dia tentam deturpar muito a beleza, isso é extremamente triste. Como se fosse ali um lábio grosso ou ah, sem bochecha, com bochecha, com sobrancelha, sem sobrancelha, o cabelo assim, o cabelo assado, a roupa assim, a roupa assada. E aí a gente, quando começa a estudar, vê que a beleza é algo muito maior, né? Eu já falei aqui para vocês que a própria preservação da energia feminina vai trazer mais beleza para a mulher. Por quê? Porque a beleza está intrínseca à energia feminina. Só que quando a mulher corrompe essa energia feminina, seja com energias externas ou internas, né? Os dois, na verdade, acaba tirando essa beleza que é natural da mulher. Então, a beleza como algo justo, como algo equilibrado. A gente vê isso no próprio signo de Libra, né? Que é um domicílio de Vênus, que é a justiça, mas no sentido de balança, né? Equilíbrio. Então, é quando as coisas se equilibram, até a própria saúde como algo equilibrado. O equilíbrio do corpo é a saúde. O equilíbrio da mulher é a beleza, ok? Então, enquanto o espelho mágico respondia que você é a mais justa de todas, né, a mais bela de todas, a Branca de Neve estava salva da maldade invejosa daquela rainha, né? E aqui eu trouxe a primeira cena do espelho, uma das coisas que eu achei muito interessante quando a gente assiste devagarinho, pausando as cenas, é que ela tem o símbolo do zodíaco aqui atrás, né? Então ela vai ter essa a relação ali com a astrologia, né? E, bom, ela é uma grande alquimista, uma grande feiticeira. Então ela precisa estudar tudo isso para conseguir, né? Ela tenta obter poder. E o espelho, gente, ele é a união dos quatro elementos, mas ele está mais relacionado à própria água, tá? Porque a gente consegue ver o reflexo na água. Antigamente, inclusive para o desenvolvimento do conteúdo astrológico, eram usados ou lagos ou espelhos de obsidiana que refletem, né, a, a imagem para conseguir olhar. Porque no lago, a gente olhar para baixo fica mais fácil do que eu ficar olhando para cima, porque o ser humano caiu, né? Então é muito difícil. Olhar para cima é como uma busca por espiritualidade, mas quando a gente se espiritualiza muito sem se aterrar, não dá certo. Então é uma forma também de orientação para a gente conseguir identificar aonde a gente está, né? Uma geolocalização que até tem a orientação pelas estrelas, mas para entender a movimentação de algumas estrelas, né, que são as errantes, que são os planetas, precisa se ter um comparativo. É como se a gente tivesse num navio no meio do nada, só céu e só mar, e para onde ele está indo? Será que ele está indo? Será que ele está andando em círculos? Então, eles se orientavam pelas estrelas. Só que para orientar o movimento das estrelas, precisa ter um ponto de comparação, né? De comparativo para ver esse movimento. Quando a gente está na estrada, num carro em movimento, e ultrapassa esse outro carro, dá a impressão de que vocês estão andando juntos e o outro carro às vezes está andando de ré, né? Tá andando para trás. Mas na verdade ele só tá ficando lento e o outro que você está ganhando velocidade. Que é a mesma impressão que a gente tem do astro retrógrado. Então tudo depende de um ponto de vista de orientação. Como eles queriam saber em relação à Terra, eles precisavam perceber essa movimentação comparado com a Terra. E nada melhor do que ver, olha, tá aqui no comecinho do espelho ou do lago. Esse aqui já tá no final do lago agora, né? Se passaram ali tanto tempo, entendeu? Então vai tendo essa medida, essa comparação. Enfim, e esse espelho, então, ele ajuda tanto a observar, conhecer, comparar, né, descobrir. E o espelho, então, também está atrelado à água e à lua e à prata. A prata, ela também é reflexiva, também tem essa mobilidade, né, essa capacidade mágica, e também são portais, né? Eu andei falando sobre isso, eu sempre falo isso, né?
É que eu tenho medo de ficar muito repetitiva, mas eu vou falar caso não tenha sido para vocês, mas me é familiar. Lembrei. Eu tirei até o espelho. Tem alguns vídeos que eu gravei aqui para vocês, que eu tava com um espelho atrás, né, em outro local. E eu senti que aqueles vídeos não ficaram bons. E depois eu lembrei, gente, ai, a gente sabe tanta coisa e mesmo assim a gente não coloca tudo em prática porque a gente esquece. Ele é um portal, ele tá ali com fluxo de energia, e o espelho ele tira a memória, porque é como se fosse uma grande lua cheia ali perto de você. Então a pessoa fica aluada, fica difícil de trazer as informações para a matéria, porque fica muito longe, né? E precisa de um elemento terra. Então, se de repente, até se eu talvez tivesse um vaso de planta ali, umas pedras ali, talvez até tivesse diminuído, mas eu tava sem absolutamente nada e só com o espelho atrás. Nossa, foi terrível. Enfim, então o espelho é um portal. E a bruxa má, né, a rainha má, ela usa justamente para isso, como um portal para ela conseguir acessar o escravo mágico do espelho, né? E assim, quando vocês estudam alguma sociedade secreta séria, secreta não, discreta, né? Às vezes alguma escola assim mais séria, você vai ter muitos exercícios com o espelho. E no processo alquímico antigo, todo mágico tinha que ter um espelho, todo mago, né? Todo alquimista tinha que ter um espelho. Não que hoje em dia seja diferente, né? Porque ele vai ter muita coisa que ele vai descobrir através do espelho. É tanto de é, acessar as verdades dentro dele, né? Se ver melhor, que o mapa astrológico também é isso, como também é, prender coisas ali naquele portal, naquele espelho, né? Ou até ter acesso a algo que está preso através do espelho. Então, provavelmente era uma criaturinha ali, né? Que ela tem aprendido e ela acessa essa criaturinha através do espelho, né? E o espelho, ele é reflexo, é lua, é água, enfim, é muita coisa, né? E ela diz, né? Escravo do espelho mágico, né? E todo espelho é mágico, tá, gente? Só precisa ativar isso. E às vezes tem rituais para ativar isso, ou às vezes a própria natureza da pessoa já vem com isso embutido, tá? É... A outro ponto interessante, eu tô olhando minhas anotações, tá? É que o espelho também é utilizado para aumentar os lugares, né? E deixar os lugares mais bonitos, como se eles estivessem maiores, mais amplos, né? Então, ele tem a lua como esse sentido também. Sempre foi um aliado ali da beleza, né? Do fairest, do aquilo que é justo, para se ver se está justo, se está bonito, se está agradável e para refletir mais essa beleza. Assim como a lua, né, gente? A lua é um aspecto feminino de muita beleza e encanto. Quando você olha para a lua, ela é encantadora. O espelho não deixa de ser encantado, encantador também, né? Ele é mais para encantado é, quando você tem consciência do potencial dele, mas ele passa a ser encantador, ou seja, ele executa ação quando você não tem noção do potencial dele. Por isso que quando você deixa o espelho no ambiente, ele sem ter o domínio dele, ele vai ser o encantador do ambiente, né? Ele está encantando o ambiente, ele está transmitindo a energia dele pelo ambiente. E em algumas situações se cobrem os espelhos quando a energia está mais densa, porque ele é um portal. Então, eclipse, quaresma, que são as principais, né, ou tempestades muito fortes, se cobrem no espelho, não por crença popular, mas tem significado, porque a energia é, do local ali está baixa por circunstâncias, né? O eclipse tem um obscurecimento da luz do sol, que é o doador da vida. Na quaresma, Deus se recolhe, né? Então fica tudo mais difícil, você tem que se propor a maior virtude para você ter continuidade com aquilo. E em temporais, tempestades, também está numa vulnerabilidade da natureza que está se reorganizando. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse resguardo dos espelhos, porque são portais, né?
Então é muito importante. E a lua faz crescer as marés, assim como o espelho faz crescer o ambiente, né? Tudo que tem a lua cheia traz a seiva das plantas e o espelho aumenta o lugar. Então tudo aumenta com a lua aumenta tudo. Assim como a mulher recebe as sementinhas do homem e aumenta e dá um bebê, né? Então a mulher ela tem essa capacidade lunar de aumentar tudo também. Por isso tem que cuidar com a mulher e com o que você dá para ela, né? É, esse escravo é um demônio, obviamente, tá, gente? Não sei se eu preciso, né, explicar isso para vocês, mas tá bom. Então, ela invoca ele. Ela pode, de fato, ter escravizado ele, prendido ele num local e acessa ali pelo espelho. E a gente vê essa facilidade com a mulher, né? E o espiritual, que é só pela palavra, né? Ela já traz algo que ela já tinha aprendido anteriormente, mas tá ali, né? E aí, é engraçado que eu não tirei print, mas será que eu tirei print? Não tirei print disso, não. Aparecem raios, fogo, e aí aparece o rostinho do escravo do espelho, né? Bem bizarro. Que aí a gente vai ter tanto o elemento da tempestade, como eu falei, né? O próprio fogo, que seria algo que remete, né, ao inferno, então ele aparece ali, surge ali, dentro da natureza tempestiva, tempestuosa e complicada dele ali, né? E, gente, é, por que que a beleza, né? Por que se existe alguém mais bela, mais justa do que eu, né? Porque como eu falei, gente, a beleza não é uma coisa fútil, não é uma coisa dispensável, não é uma coisa dispensável, tá? Porque hoje em dia a gente tem noção de beleza como a mulher se empreguitar toda, né? Passar cílio postiço, colocar cabelinho no olho, né? Passar batom vermelho, usar aplique no cabelo, decote, mostrar o corpo, perfume, coisa cara, é tudo caro, gastar um monte com isso. E não é, tá? A beleza, ela tá nas coisas muito simples, muito simples. Até a cidade é importante que seja bonita. Vocês podem perceber que as cidades mais bonitas, as pessoas vão ter uma melhor qualidade de vida, tá? Porque a beleza, ela traz a harmonia, ela traz o encanto, ela traz a imaginação, ela traz aconchego, ela traz familiaridade. É muito difícil a gente ir para uma cidade diferente da nossa e querer ficar se o lugar for feio. Já se o local é encantador, é bonito, é agradável, a gente vai querer ficar por mais tempo. Então, a beleza é algo muito importante, tá? E então não é essa coisa fútil. E outra, como eu falei já várias vezes, eu repito para vocês, a mulher, ela exerce seu poder através da beleza, ou seja, quando ela está bela, ou seja, quando ela está equilibrada e aparentemente ela tem uma aparência de saúde, uma aparência de beleza. E quando ela transforma o ambiente para torná-lo belo, torná-lo equilibrado, esse é o maior poder da mulher. Tem alguns homens que conseguem isso? Tem, mas não tanto quanto a mulher. Entende? Não tem como. Não tem como. Não é tanto quanto a mulher. É algo natural dela. É o poder da mulher. Por isso que a Rainha Má, ela tá tão interessada na beleza. Porque ela está interessada no poder que a beleza tem. Então, não é só inveja da aparência, né? É algo muito maior do que isso. É o poder, né? Tanto que a gente vai ver quando Afrodite recebe, ou Vênus, né, recebe o título de deusa do amor e da beleza, né? Como a gente vê a mulher sendo associada ao amor e à beleza. Preciso de falar mais nada, acho que vocês conseguem fazer essa associação, né? É, Atena e a Era, não tenho certeza. Ficaram muito irritadas, né? E depois, quando elas receberam o título de ter o domínio sobre algo, deu uma amenizada na situação, né? Mas a própria Eris, que causou toda a confusão ali entre as deusas, para ver qual que seria mais bonita, né? Na verdade, era essa detenção de um poder sobre algo.
E a Vênus que recebe esse título. E a gente vai ver a Branca de Neve claramente sendo comparada com Vênus. Mas, enfim, outra coisa que eu quero menos bela, menos poderosa, menos encantadora. Mais bela, mais poderosa, mais encantadora. A gente vai ter o poder, encanto, o encanto no sentido de conseguir as coisas, né? Então a gente vê a cena da Branca de Neve ali, ó, trabalhando nos trapinhos, né? Como se ela fosse diminuída por causa disso, e ela continua encantadora, continua muito bela. E a gente já começa a cena da Branca de Neve com água, né? A água, ela é um processo, um elemento que fala sobre transformação, transmutação, porque a água ela consegue dissolver, ela consegue mover, ela consegue juntar, ela consegue unir. A água é, enfim, fantástica, né? E, e aí a gente vai ter o poço, onde ela pega essa água e ela canta para esse poço, né? Para o eco. O eco tem esse simbolismo de uma repetição. Tudo aquilo que a gente repete se torna familiar, tá? E fica mais próximo. Ou seja, ela atrai aquilo que ela quer e para o poço, né? Para a água e, e o reflexo do poço, o reflexo da água. Então, ela também está fazendo o encantamento dela com a música, tá? A gente vai ver várias referências sobre o canto que tem relação com o encantar, que antigamente, inclusive, os feitiços todos rimavam, as orações, gente, rimavam, né? A gente tem a oração é, de São Bento, Cruz Saca Sit Mihi Lux, No Draco Sit Mihi Dux, eu não vou saber falar sem ler direito, mas ela rima, é como se fosse um encantamento, muitas aspas aqui, né, o feitiço, mas o feitiço é uma conotação negativa, tá? É mais para um encantamento, né, é muito bonitinho, tudo aqui. Então, a Branca de Neve canta, né? Então ela traz o encanto dela e ela vai fazendo com que tudo aconteça. E então ela também traz o elemento água, o elemento espelho, o elemento reflexo, né? E também faz a magia dela, né? E é uma coisa muito natural, né? Ela encanta os animais, as pombinhas. Ela não precisa se esforçar ou escravizar ou impor aquela coisa, é muito natural. E ela, dessa forma, também encanta o príncipe, né? Muito bonito. É, a lua, ela controla as águas, gente, pela semelhança, porque ressona, tá? A água, a lua, o espelho, então ela controla tudo pela semelhança. E, enfim, eu vou falar do que ela canta, né? Sabem um segredo? Não irão contar? Ouça então aqui eu vou dizer. Quem quiser realizar aquilo que sonhou, basta o eco repetir o que você falou. Um dia eu serei feliz, sonhando assim. Aquele com quem eu sonhei, eu quero para mim. Então, o sonho, gente, inclusive, ele também está relacionado à água, e ele também está relacionado ao inconsciente, e ele também está relacionado a uma pré-existência de algo, tá? Por isso que a água ela é uma forma da gente. Meu marido faz barulho. É, esqueci o que eu estava falando. Ah, tá. O sonho, a gente sonha sobre o passado, sobre o presente, sobre o que está acontecendo e também sonha sobre o futuro, tá? Ele é um reprocessamento de todas as nossas realidades. Aquelas que já existiram, coisas do passado, memórias, traumas, também memórias felizes, uma forma de reprocessar o acontecimento. Sonha com coisas do presente, né? Então, tô pensando o dia inteiro, vivendo numa situação, vendo muito mapa, é claro que eu vou sonhar que eu tô vendo um mapa astrológico. Gente, sério, essa noite, inclusive, a gente tava vendo uma série, daí o meu marido falou, ele tá orando, tá fazendo tal oração, né, em hebraico. Aí eu conheço essa oração. Aí, de madrugada, estava com muito som para falar para ele, para confirmar se era oração, e eu fiquei pensando nela, vendo se eu lembrava dela em hebraico, e aí, o que que eu sonhei? Eu sonhei que eu estava rezando em latim.
Aí eu fiquei rezando em latim, eu tava ensinando também, tava ensinando essas orações em latim. E aí eu de manhã eu cantei pra ele, falei, daí eu lembrei aí eu confirmei a oração com ele, e era isso, né? Então, coisas que a gente vivencia durante o dia, normalmente a gente sonha. Tanto que quando você tem alguma vexação à noite, a primeira coisa que o padre vai perguntar é: você tava vendo filme de terror? Você tava vendo alguma coisa de crime, alguma coisa ruim, alguma coisa violenta? Porque aí, claro que você sonha. A primeira coisa que vai tirar essa dúvida. Ou, né? Então, ou o futuro. Então, quando eu sonho, nossa, eu já sonhei com isso, né? Ou nossa, eu sonhei com nossos filhos, né? Eu sonhei com tal coisa. Então, a gente também sonha sobre o futuro, tá? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. E tem a teoria também de realidades paralelas, que eu acho que sim, em algumas partes ali, mas é assunto para outra coisa. Então, o sonho, ele é um potencial também não só do dormir e sonhar, né? Estou sonhando, mas também daquilo que você almeja. Então, se você imagina aquilo, você está, eu sonho com um dia. Então, você já tem uma imagem na sua cabeça, você tem uma ideia na sua cabeça, assim, quando você sonha, né? Então, é por isso que é usada a mesma palavra, tá? E a gente vai ver isso na Bela Adormecida também, né? Foi você um sonho bonito que eu sonhei. Inclusive, gente, tem algumas coisas assim não naturais, com o Leandro também sonhava e via nas cartas, né? Que é uma forma de você estar querendo aquilo ou de você estar naturalmente indo ao encontro daquilo, né? E aí você pede, você reza pelo seu marido, futuro marido que você nem conhece, também é muito bom, para atrair mais, para chegar mais rapidinho, chegar logo, né? E tem outra coisa que tem algumas mulheres que forçam isso para acontecer, para o homem sonhar com ela e ela sonhar com o futuro marido, para ver quem vai ser. Aí tem algumas formas de fazer isso, né? Tanto de simpatia, magia, feitiçaria, bruxaria. A gente vê um exemplo disso, de uma tradição assim pagã, no Midsommar, que é um filme que era para ser de terror, mas eu acho que foi um filme ali de drama com final feliz, embora seja muito bizarro, né? Mas ali tem algumas coisas assim que acontecem não só naquela cultura pagã, mas tem várias outras referências disso, de forçar esse acontecimento do sonho, né? Enfim, isso é muito interessante. Aí nessa parte, a Branca de Neve se assusta e a gente vai ver várias referências do susto também, tá? Isso é muito importante a gente lembrar. Ou seja, quando ela se assusta, ela vai para uma outra realidade, começa a ver as coisas de uma forma mais dificultosas. Porque quando a gente está no medo ou com baixa serotonina e excesso de adrenalina, cortisol, a gente vai começar a ver tudo que está errado, tudo que está desagradável, tudo que está feio, tudo que está desleixado. Então ela se percebe os defeitos dela, que são as roupas. Não é uma preocupação fútil dela, foi o susto, o medo que ela começou a se perceber suas falhas ali, suas imperfeições, através do medo e do susto. A gente vai ver outras referências disso no próprio filme, tá? Esse é o primeiro sustinho que ela leva. E ela logo percebe, né, que não é legal isso, que não é bom isso. As benzedeiras, elas tiram o susto da criança, porque senão a criança fica chorando, vai puxando energias piores ali. Então, a benzedeira, eu sou benzedeira, né? Eu falo as benzedeiras como se fosse, né? Tirando o susto. Inclusive, se benze muito no sol, clareza, proteção, calor, acolhimento, né? Mas não necessariamente precisa ser no sol, mas é bom. É, enfim. Ela se ajeita nisso e começa a ouvir o príncipe cantando, né? E ela vai para a luz. Então ela estava na sombra, percebe as imperfeições, as dificuldades, o medo e os trapos, e aí ela se recompõe, se ajeita e vai para a luz, vai para a janela, né? E aí a gente vê também a rainha má, né? O, uma coisa que eu lembrei sobre o susto, né? O medo, gente, ele é frio e seco, tá? Ele é Saturno, ele é contra a vida. O que que eles fazem nos jornais? Eles passam o medo, né? As pessoas ficam com medo, ficam com cortisol alto, ficam estressadas,
e tem mais dificuldade na recuperação da saúde, de encaminhar-se para a vida, de estar equilibrado, tá? Então, isso é muito grave, isso é muito horroroso. Por isso que às vezes eu falo assim, ai, gente, não fica assistindo jornal, vendo notícias, se você não tem uma capacidade de se manter o bem-estar por si mesmo, porque viver em tensão, viver em estresse, viver em susto, em medo, vai tirar a tua vida e vai aparecer milhares de zilhares de doenças, tá? Então, isso é muito... A pessoa fica confusa, tá? Ah, outro detalhe. Quando eu falei sobre o mau humor da manhã, o que que eu falei? Que geralmente a mulher vai começar a ficar estressada e raivosa com serotonina baixa, dormindo mal, ou seja, ela vai ficar tensa, estressada, o cortisol da manhã que vai subir e ela não tá com uma compensação energética para isso, então ela vai ficar vendo que a casa tá horrorosa, que tá tudo fora de lugar, que ninguém ajuda ela, que ela tá cansada, blá 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 blá. Então é muito importante se manter, se sentir segura, tá? E é isso que eu tenho para dizer para vocês. É, então, é uma coisa biológica, química e espiritual, tá? E aí, o príncipe tira o susto dela com a canção, com o cantar ou encantar dele, ok? E essa mesma canção, né, que é um encantamento, um encantar, faz com que a rainha perca ainda mais o poder dela. E ela percebe que ela tá perdendo esse poder e ela se retira para a escuridão. Olha só que engraçado, né? Enquanto ele tira o susto da princesa e faz ela ficar melhor, a rainha fica invejosa, mais má ainda, e invejosa e se fecha para a escuridão. A Branca de Neve sai pela janela, a rainha má se fecha na janela. Ouça, eu lhe peço o que eu quero dizer. Esta canção que eu canto é só para você. O amor compôs o tema e o poema vem de você. Sinto que algum dia esta canção que eu fiz venha fazer o nosso destino muito feliz. Ai, é tão lindo, né, gente? E a mensagem que ela passa, né? A mensagem, o pássaro, o pomba, essa mensagem é um beijo. O beijo é uma união, ok? É uma união entre eles, mas ainda ela tá fragmentada, né? Mas já cria um laço, um vínculo. Muito bonito. E aí a gente vai ter o trono da rainha, né? A rainha ela tem predominância da cor preta. A gente vai falar sobre isso. Que horas que a gente vai falar sobre isso? Eu vou falar já porque eu não lembro onde eu coloquei isso. Eu vou falar sobre a aparência das duas, tá? A Rainha Má, gente, ela também vai ter as mesmas cores da Branca de Neve, tá? A Branca de Neve. Qual que é a aparência da Branca de Neve? Ela é branca, pele branca como a neve, o cabelo negro como a noite e os lábios vermelhos, né? Não lembro qual a comparação dos lábios. Eu lembro que eu coloquei isso aqui, mas eu não tô achando. Mas eu acho importante eu falar já, porque senão vai fugir muito da aparência. Ela tem predominância de preto, tá? O preto, gente, ele tá relacionado com o nigredo, algo que tá morto, que tá podre, que tá ruim, escuro, ok? Ela mesma, depois no feitiço mais lá pra frente que ela vai fazer, ela usa o termo, né, um manto para me esconder com a noite. Então, ela também já usa esse manto preto como a noite, né? Ela tem essa predominância dessa cor preto, né? O lábio dela é vermelho, ela usa uma pedra vermelha, e aí a gente vai ver o amarelo, que é um estágio também de identificação do que tá podre, né? Que geralmente é o pus, que é de sair a inflamação, e ela tem o roxo. O roxo, ele tá sempre associado tanto à realeza quanto ao misticismo, ou algo também erótico, tá? Vai ter essas três condições, tipo, o que que é? É santo, é poderoso, ou é erótico, né? Ou é tecnológico. O roxo é versátil, mil utilidades. Mas ele é um estágio do azul, tá?
Enfim. E aí a gente vai ter o símbolo do pavão. O pavão, gente, ele tem essa coisa de ter vários olhos, de estar sempre ciente, né? De ter uma imponência, uma realeza, tá? Ele é algo bem interessante, bem interessante. Vou dar uma pausa aqui, gente, já volto. Bom, eu fui tentar achar onde eu falei da aparência delas, eu não encontrei a ordem, então eu vou falar já, tá, gente? A gente tem aqui é, as três estágios ou as três fases alquímicas, que vocês vão encontrar a ordem muito errada, tá? Mas o correto é albedo, rubedo e nigredo, tá? O albo, alba, né? Branca, branca de neve, é o estágio inicial, é o nascimento. Tem relação com a inocência da vida, tá? E uma tese, uma ideia. O rubedo é um processo de ação, é a meia fase da vida, a antítese, ir contra aquele estágio inicial de algo simples, né? E aí a gente vai ter o nigredo, que é a fase escura, que é o preto, que tem relação com Saturno, o último chumbo final. Então a gente vai ter o diamante, né? A gente vai ter o rubi, e a gente vai ter a esmeralda, ou ônix, ou a obsidiana, tá? Inclusive, a tábua de esmeralda, né? É uma tábua no nigredo, ou seja, o estágio final. A gente vai ter a questão toda do momento mori, ou seja, lembrar que a vida é finita, que tudo tende a perecer, tudo tende a morrer, tudo tem um limite, tudo tem um fim. É, e a gente transita nesses três estágios a vida toda, mas a vida em si também é essa questão toda desse estágio. Então, tem essa aplicação desses três estágios alquímicos se dá em várias coisas, ok? A gente vai ter também o Gênesis como Albedo, os Evangelhos como Rubedo e o Apocalipse como Negredo, tá? Então, a gente vai ter sempre dentro dessa ordem, em várias coisas da nossa vida, ok? E quando a pessoa tem um domínio do albo através do rubedo, ela vai chegar no nigredo, vai ter o domínio daquele nigredo, e aí ela tem um domínio sobre o tempo, um domínio sobre a eternidade, enfim, coisas desse sentido ali. E a Rainha Má, ela traz esse trabalho sobre esse domínio do nigredo, né? Por isso que também muitos magos, essas coisas, usam a cor preta, tá? Também como esse simbolismo, que a gente precisa puxar o símbolo para algum material para que ele se manifeste, para que a gente entenda, para que a gente domine ele. E, enfim, a gente vai ter as três elementos também, né? Aqui em volta o albedo, né? Em volta da capa dela, a gente vai ter o nigredo a capa dela e o rubedo nos lábios, tanto que os lábios representam a ação, tá? A ação, a vida, a vitalidade, é o carpe diem, né? Aproveite o dia, é, essa movimentação, é a ação, ok? Bom, falando um pouquinho melhor sobre o pavão, ele tem esse simbolismo de sucesso, de reconhecimento, de onisciência, né? Porque tem os olhos, então os olhos estão para todos os lados, todos os sentidos, e é, é aquela coisa de se aparecer, né? De encantar, da beleza, da pompa, né? Aquela coisa toda. É um símbolo bem óbvio, bem natural, tá? É, Aqui atrás eu achei bem interessante que tem a coroa representando um poder, né? O ouro, a prosperidade. E eu tô dedo na tela que vocês estivessem vendo. E a serpente, que é conhecimento, que é também inveja, traição, né? Mas na parte alquímica ela tá mais representando os segredos, tá? E aí a gente vai ter ela ameaçando a vida do caçador, né? Se ele não matasse a Branca de Neve e colocasse o coração dela na caixinha. O que é isso? O coração, gente, está atrelado, está relacionado com a nossa verdade, a nossa é, é,
vontade verdadeira, a nossa, aquilo que a gente realmente quer, né? E é um poder da Branca de Neve, a pureza do coração dela também, né? Então ela quer deter isso, deter a Branca de Neve. E aí a gente vai para a outra cena da parte da floresta. Eu vou finalizar e continuar em outro vídeo para não ficar tão extenso, tão longo e imprevistos aqui também, como eu imaginei, porque esse é um vídeo muito longo.